Em nome de Jesus, vamos ler a passagem do cego de Jericó. Minha filha amada, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus do Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Senhor, muito obrigado por esse momento da tua palavra. Te peço que o Senhor fale conosco, ministre sobre nós. A tua palavra nos pegue, nos acerte. A tua palavra venha de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades. Que ela venha moldar todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale conosco, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e que ela prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos unja e nos use para pregar a palavra do Senhor, tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Mas pode tomar seu assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ministrar nesta noite sobre as visões do cego Bartimeu, parte 2. Começamos domingo passado e hoje, se Deus quiser, a gente termina. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses rapidamente, tá? Sem nenhum farisaísmo, sem nenhuma hipocrisia e sem nenhum moralismo. Os irmãos me conhecem, tem pessoas aqui que me conhecem há décadas, há mais de 30 anos, tá? Aliás, eu já deixei fala minha aqui acerca disso. Nós não mudamos culto, nós não alteramos a agenda da igreja por causa de Copa do Mundo. Hoje, quando foi 17h20, mandei um áudio para o meu irmão, a gente conversando, o jogo tinha começado, ele se arrumando para ir para a igreja dele, o culto dele começa às 18 horas. E eu botei o áudio lá, está no grupo, 5h20 da tarde. Falei: meu irmão, pastor Rogério, ora. Meu irmão, se o Brasil ganhar, amém. Se não ganhar, amém. Porque eu nunca vi, em 42 anos de cristão, que vou fazer agora dia 11 de novembro, a igreja tão secularizada, conforme eu falei na manhã dessa escola dominical. Eu nunca vi a igreja tão mundanizada. Eu nunca vi uma igreja brasileira tão mundana como nós temos visto. Pastores aqui no nosso bairro, eu acho que mais da metade é a maioria, tá? Então, se for confirmado, a maioria das igrejas não fizeram culto hoje. Não fizeram culto hoje. Aqui tem uma além da gente aqui fazendo. Vocês sabem qual é? Qual é? Né? Trocaram o culto de domingo para sábado. E em muitos outros lugares. Trocaram o culto de domingo à noite para de manhã. Eu botei o áudio lá, a irmã falou: não, pastor, o nosso culto só passou à noite para de manhã. Eu falei: mas de manhã já não tem escola dominical na sua igreja? Ela é minha aluna aqui no curso teológico. Sim, mas aí o pastor reduziu a escola dominical, tirou 1 hora da escola e botou um culto matinal. Eu falei: mas por que isso, irmã? Não, por causa do jogo, mas alguns irmãos também moram longe, muita violência. Que violência? Eu falei para ela, está lá no alto: violência no carnaval. Jogo do Brasil com uma torcida só, ainda por cima a torcida brasileira, né? Pode ter engarrafamento, pode ter congestionamento, pode ter bares cheios. Mas, irmãos,
Teve igreja que trocou o culto aqui no nosso subbairro, para sábado à noite. Teve igreja que eu botei no nosso grupo da igreja, né? Que o pastor, irmãos, nós não vamos ter culto domingo. Domingo você chama a sua família, chama aquela sua tia que há muito tempo vai na sua casa, faz um churrasco, né? Assiste o jogo, vamos torcer, né? E a gente vai fazer o culto sábado. E tem igreja pior do que tudo isso, se ainda eu posso dizer, achar que é pior, que anulou o culto de domingo. Não passou para sábado, não passou para de manhã. Não, irmãos, o culto vai ser adiado para domingo que vem. Culto adiado para domingo que vem? Todo domingo não tem culto? O culto foi anulado. O culto foi cancelado por causa do Jogo do Brasil. Então me perdoe o meu sincerismo. Bem feito. Repito, bem feito. Essa euforia, essa utopia, esse sonho não se tornar realidade. Porque a igreja brasileira, ela precisa acordar, ela precisa despertar, porque isso é, sim, trocar Jesus por futebol, trocar a igreja por Copa do Mundo. Portanto, repito, e começo a mensagem, eu recomeço, bem feito, graças a Deus, porque acabou. Bom, dito isso, não vai mudar, a igreja que é secularizada vai continuar sendo, mas Deus também falou, lá em Apocalipse, que o justo continue se justificando, o santo se santificando, o puro se purificando, e que o impuro continue na sua impureza, o injusto na sua injustiça, e assim vai. Amém? Bom, dito isso, gostaria de recapitular rapidamente e continuar sobre as visões que o cego Bartimeu teve. Aliás, ele enxergou o que muita gente que não é cego, que não era cego, não enxergava, e que não é cego, hoje também não enxerga. Em primeiro lugar, ele teve uma visão do Senhor Jesus. Ele diz no texto, Jesus, filho de Davi. O texto começa, Tânia, lá pelo versículo 46, que Jesus, o Nazareno. Mas quando, e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. A primeira visão que ele teve de Jesus, ele entendeu que Jesus era mais do que um homem, era mais do que um carpinteiro, era mais do que um nazareno, era mais do que um menino, um adolescente, um jovem que foi criado em Nazaré. Ele entendeu que ele viu que Jesus era o Messias. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Ele entendeu que Jesus era rei, que era o rei que viria para reinar, descendente de Davi, e que reinará, e que reina em bilhões de corações no mundo, e que reinará no milênio, que reina eternamente. A primeira visão que ele teve foi a visão do Senhor. Olha, o que muitos não tinham tido até então, porque alguns teólogos dizem que foi a primeira vez dessa expressão Jesus, filho de Davi. A segunda visão que ele teve, e nós terminamos aí, foi a visão de si mesmo. Porque depois que alguém tem uma visão de Deus, não tem como ter uma visão de si mesmo, de si próprio, não tem como. Quando a pessoa tem uma revelação de Deus, quando a pessoa vê Deus, em segundo lugar, ela se vê.